Estamos de regresso para a segunda parte do Justiça Cega, na Rádio Observador, para analisar, como prometido, a condenação do Estado a pagar uma indenização de 15 mil euros a José Sócrates, uma decisão polémica que será o principal tema do duelo entre o Luís Rosa e o Paulo Saragossa da Mata neste episódio. Luís, começamos por ti. Queres explicar-nos a decisão do Tribunal Administrativo do Círculo de Lisboa? Quais são, no fundo, as três razões que levaram a esta decisão do Tribunal ontem conhecida? Bem, em primeiro lugar, José Sócrates intentou em 2017 esta ação contra o Estado para pedir uma indemnização de 205 mil euros por três razões. Pela violação do direito à obtenção de uma decisão judicial em prazo razoável nos autos do processo penal do Operação Marquês. Em segundo lugar, pela responsabilidade na má administração da Justiça em virtude dos comunicados de imprensa emitidos pela Procuradoria-Geral da República ao longo do inquérito criminal que o visou, e pela omissão de reação do Ministério Público face a eventuais violações do segredo de justiça. Em relação ao primeiro tema, é importante dizer que o Tribunal recordou algo que é unânime na jurisprudência nacional. Os prazos de inquérito são meramente indicativos e não vinculativos. Logo, não houve qualquer ultrapassagem de prazo para a conclusão do inquérito. A juíza entendeu que o inquérito decorreu num prazo razoável. E tendo em conta que José Sócrates foi detido a 21 de novembro de 2014, o inquérito demorou 2 anos, 10 meses, 2 semanas e 3 dias a partir daquela data. Acresce que a juíza também entende que se tratou de uma investigação especialmente complexa, com expedição de cartas rogatórias para diferentes jurisdições da União Europeia e fora da União Europeia, com um número elevado de arguidos e que os autos nunca estiveram injustificadamente parados. Em relação aos outros dois pontos da ação de José Sócrates, a juíza, que apontavam para uma má administração da Justiça em virtude dos comunicados de imprensa da PGR e para uma omissão de reação do Ministério Público face a eventuais violações do segredo de justiça, a juíza Daniela Braga de Oliveira acabou por fazer uma análise conjunta desses dois pontos. Em relação aos comunicados de imprensa, entendeu que os mesmos eram justificados, foram informativos e a lei permite que os mesmos sejam emitidos para garantir a tranquilidade pública. Contudo, a magistrada veio a dar razão ao ex-primeiro-ministro precisamente por as notícias que foram sendo feitas em relação ao inquérito da Operação Marquês, permitiram formar uma presunção da culpabilidade no que diz respeito à questão da violação do segredo de justiça. Desde a primeira notícia da sábado, de 31 de julho de 2014, que relata uma investigação a José Sócrates nos autos da Operação Monte Branco e a sua eventual detenção, passando pela notícia da SIC da noite de 21 de novembro de 2014, que filma a saída de Sócrates do aeroporto da Portela e acabando nas inúmeras notícias com pormenores de investigação após a detenção do ex-primeiro-ministro. São muitas as violações de segredo de justiça que o Tribunal Administrativo deu como provadas. Ou seja, a juíza titular dos autos não teve dúvidas em constatar que tal circunstancialismo fático coincidiu com o fato de inquérito criminal que se encontrava sob segredo de justiça, constatando-se que o mesmo não foi observado pelos serviços do Tribunal de Instrução Criminal, da Autoridade Tributária e do Ministério Público. Paulo Saragossa da Mata, bem-vindo também uma vez mais aqui ao Justiça Cega. Já ouvimos aqui, pela voz do Luís Rosa, as principais razões para esta decisão judicial de obrigar o Estado a pagar uma indenização de 15 mil euros a José Sócrates, tendo em conta que nenhum jornalista foi condenado por violação do segredo de justiça, como analisa esta decisão, sendo que é uma decisão da jurisdição administrativa e não da jurisdição penal. Para mim não há nenhum problema nisso. Aliás, as jurisdições são diferentes, as normas jurídicas a aplicar são diferentes e a própria sanção que tem que se aplicar tem uma diferente natureza. Na jurisdição administrativa, o que estávamos à procura era de uma responsabilidade civil do Estado. Na jurisdição penal, uma sanção criminal. E como as próprias ilicitudes são diferentes, não quer dizer que num caso haja ilicitude e no outro não haja. Esse é o primeiro ponto. Em segundo lugar, é manifesto, é óbvio para qualquer pessoa, que os inquéritos não tutelam o segredo de justiça em Portugal. Não tutelam. Basta e não tem nada a ver com megaprocessos. Tem que ver com processos notórios, que envolvam pessoas com notoriedade. E é natural também que durante um período de segredo de justiça em que ninguém tem acesso aos autos, até porque muitas vezes não há nenhum arguido constituído, é natural que é a máquina da justiça que viola o segredo de justiça. Porque os papéis não saem de dentro dos dossiês, dentro dos gabinetes dos senhores procuradores ou funcionários, para a mesa ou para o telemóvel ou computador de um jornalista ou de outra qualquer pessoa, por obra e graça do Divino Espírito Santo. Portanto, toda a gente sabe que a violação de segredo de justiça, nestes casos, só pode ser cometida, eu digo, pelo Ministério Público. A informação tem de vir de algum lado. lado. Não pode vir de mais lado nenhum. Diz-me, não foi do Ministério Público, foi do funcionário, foi da mulher a Dias que limpa. É do Ministério Público, tem a obrigação de guardar segredo dos seus processos. Segunda nota. O facto de os tribunais criminais absolverem jornalistas
do crime de violação de segredo de justiça por força da tutela do direito à liberdade de imprensa é absolutamente disparatada. Porque se assim for, então acabe-se com o crime de violação de segredo de justiça, acabe-se com o segredo de justiça. Só que isso o Ministério Público também não quer. E não quer porquê? Não quer para poder fazer as suas investigações em paz e sossego, como deve poder fazer. Percebe? Portanto, vivemos aqui uma situação de absoluta esquizofrenia. É que queremos ir atrás do oquismo, aqui é claramente o oquismo do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, que entende que para se pôr na imprensa tudo vale a pena, mas se for para outros fins já não. Portanto, temos que criar aqui in medio virtus, não é? Uma situação que seja minimamente lógica. Porque se nós for... Claro, o meio termo, o ponto de equilíbrio. Porque interesse público tem sempre por definição, porque se não tiver, o jornalista não viola. Porquê? Porque não vende. Isto é uma questão de lógica, quer dizer, ou bem que uma coisa ou bem que a outra. Mas há muito mais para comentar sobre esta decisão, porque esta decisão tem coisas muito boas e esta é uma coisa que tinha que ser, não podia deixar de ser, e tem coisas muito mais. Já lá vamos, Luís Rosa, estavas a abanar a cabeça a dizer Sim, que não, o Paulo tem uma definição muito distorcida do que é o wokeismo. O Paulo tem uma definição muito distorcida do que é o wokeismo, mas não vamos fazer um debate sobre isso. Fica para outro episódio. Fica para outro episódio. Mas eu vou dizer, eu não concordo com o Paulo, como é normal. Concordamos umas vezes, mas discordamos muitas vezes, daí a razão deste duelo. Não concordo porquê? Porque eu acho que esta decisão... Porque a favor do jornalismo pode sempre haver decisões. Esta decisão envergonha a justiça. Não envergonha. Envergonha a justiça, envergonha os tribunais e envergonha o Ministério Público, que teve um procurador chamado António Beirão a defender em julgamento que José Sócrates foi alvo de um assassinato de caráter por parte da comunicação social. O senhor procurador António Beirão não sabe qual é o papel da comunicação social numa democracia. Deve estar habituado à comunicação social numa ditadura. Com procuradores destes, como é que o Estado não é condenado? É impossível. Mas por que razão é que eu discordo? Bem, porque é uma decisão meramente formalista que ignora várias realidades e faz uma análise muito seletiva da jurisprudência do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, que é utilizada nesta decisão precisamente para condenar o Estado. Bem, por exemplo, a juíza Daniela Braga de Oliveira deu como provado que cada um, eu vou ler partes da sentença, que cada um dos órgãos de comunicação social foi informado, estou a citar, foi informado por alguém responsável pela investigação, inquérito. Fim de citação. Como é que a juíza chegou a essa conclusão? Vou voltar a citar. Tendo em conta o facto de o inquérito estar em segredo de justiça interna até 24 de setembro de 2015, só tendo o juiz de instrução criminal, Carlos Alexandre, a autoridade tributária e o Ministério Público acesso ao mesmo, vou agora enfatizar, é de intuir que as informações fornecidas aos jornalistas referentes à detenção do autor e a dados investigatórios tenham partido de alguém que se movia no interior da investigação. Vou repetir. Como é óbvio. Vou repetir. É de intuir. Não. Ou seja, a intuição da doutora juíza Daniela Braga de Oliveira é um meio de prova. A intuição. Não é nada disso, Luís. A juíza intuiu que alguma coisa aconteceu e essa coisa aconteceu e é dada como provável. Luís, deixa-me dar só uma nota sobre a intuição. Peço desculpa, mas eu não te interrompi. Mas deixa-me dar-te uma nota sobre a intuição. Eu, como sou um grande democrata, vou-te deixar falar durante 30 segundos. A intuição que a senhora juiz está a apelar é uma coisa que nós chamamos, e aliás, um juiz que aqui o Luís Rosa sempre pôs em cima dos altares, que era o Dr. Carlos Alexandre, dizia muitas vezes, é da normalidade do acontecer que... Não, isso tem a ver com a experiência. Tem a ver com a experiência comum. Mas não é intuição, é a experiência comum. As folhas não saem dos autos para o computador. Mas já lá vamos. Como é que chega ao jornalista? Já lá vamos. Nossa Senhora de Fátima desce e dá... Vou tomar esta questão. Depois de ter sido interrompido injustificadamente pelo meu camarada de debate, contendor. Vou voltar a repetir. Portanto, a intuição da juíza Daniela Braga de Oliveira é um meio de prova. A juíza intui, logo está aprovado. Bem, então, a juíza depois ignoram que José Sócrates e o seu advogado, agora vamos falar da realidade que a juíza também ignora, porque se calhar o Sr. Procurador António Beirão, no alto da sua grande competência, não recordou isto nos autos, então é do conhecimento comum, é do conhecimento da experiência comum, já lá está. Depois a juíza ignora que José Sócrates e o seu advogado já sabiam que Sócrates seria detido quando aterrasse na Portela. E já tinham sido informados que estavam a decorrer buscas judiciais. Desculpa lá, mas agora eu não te interrompi. Agora, se faz favor, vais-me deixar falar. Aliás, José Sócrates ficou preso por perturbação de inquérito. Precisamente porquê?
porque terá dado ordens a alguém para mover documentos de um lado para o outro. É uma das razões para a sua prisão preventiva. E o procurador António Beirão não recorda isto? É que o José Sócrates, ao contrário do que a juíza escreve na decisão, sabia perfeitamente que as buscas judiciais estavam a decorrer. Sabia totalmente, sabia tudo do que estava a acontecer. Mas soube como? Sabia tudo. Quem é que violou o segredo para dar o... Violou as pessoas amigas do José Sócrates que lhe ligaram a avisar das buscas. Está bem, mas tiveram acesso... Não foi o Ministério Público. Mas tiveram acesso de quem? Portanto, Do José Ministério Sócrates Público, sabia exatamente o que estava a acontecer quando aterrou na Portela. Ok? Depois outra questão. Sabes, Paulo, que nenhum jornalista foi condenado por violação de segredo de justiça no Operação Marquês. Ou seja, houve apenas uma condenação num inquérito em primeira instância de 6 jornalistas da revista Sábado, mas que foi totalmente revertida na Relação de Lisboa. E porquê? Com a tal jurisprudência idiota do Tribunal de Direitos do Homem. Que aqui o doutor Saragossa da Mata acha que é um tribunal de extrema-esquerda, aparentemente. Eu não acho nada de esquerda nem então, direita. o que é que diz a Relação de Lisboa? Disse que, por exemplo, os autores, aqui não estou a citar nenhuma decisão, estou a citar o raciocínio, que os autores das notícias não deram ilegitimamente conhecimento dos factos impressos. Aliás, fizeram no exercício do direito a informar e da liberdade de imprensa, direitos com assento constitucional. Além do mais, a jurisprudência do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos e nacional, porque a jurisprudência nacional, nomeadamente o Ministério Público e os tribunais têm encolhido esta visão do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, deve prevalecer o direito à liberdade de imprensa perante o dever de defesa do segredo de justiça. Claro. E é este o ponto. Obviamente. É este o ponto que a juíza Daniela Braga Oliveira ignora, porque faz uma visão extremamente seletiva da jurisprudência do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos. E, portanto, vou voltar à intuição. Então, numa área penal não foi provado nenhum crime de violação de segredo de justiça. Nem tinha. Mas a intuição da juíza Daniela Braga de Oliveira vale mais do que a prova material simples. Quem passou a informação, quando, como, quando é que isso aconteceu. Bem, isso já não é opinião, isso é uma questão errada. Não, desculpa. Deixa-me dizer uma questão errada. Jurisdição é uma questão administrativa procura uma coisa. É uma questão que é factual. Não, Luís, espera. Jurisdição administrativa tem uns quesitos, procura uma coisa. Civil, outra coisa. Administrativa, outra coisa. Eu não vou discutir isso. Nenhuma eu não vou discutir isso. Eu estou aqui como jornalista e como intérprete do sentimento da opinião pública. A opinião pública a opinião pública não compreende. Tu podes querer dar os argumentos todos técnicos, mas são jurídicos. Mas eu estou aqui como intérprete da opinião pública. A opinião pública não compreende como é que é possível que a área penal diga não há violação de segredo de justiça e na área administrativa a intuição de uma juíza determina que há violação de segredo de justiça. Pronto. Ninguém compreende isto. Desculpa. Isto não é compreensível. Aliás, eu já expliquei, portanto as pessoas compreendem. Vamos aqui avançar no debate. Paulo Saragossa da Mata, voltamos aqui à análise da decisão. Um dos grandes argumentos de José Sócrates, responsabilizar o Estado pelo atraso no processo, não vingou. Concorda com a decisão do Tribunal? Não concorda? Lá está. Há pouco concordava com a decisão, com o argumento. Não concordo. Sabe porquê? Em Portugal inventou-se aqui talvez há mais de 100 anos já a diferença entre prazos vinculativos e prazos meramente ordenadores. O prazo meramente ordenador é aquele de que beneficiam todas as entidades do Estado. E os prazos vinculativos, preclusivos, são aqueles que são aplicados aos particulares. Portanto, se o particular não cumpre o prazo, perde o direito. Se o Estado não cumpre o prazo, não acontece absolutamente nada. Esta é a regra. E passou assim também para os prazos de inquérito, para os prazos de julgamento, para os prazos de recurso. Ora, não se pode considerar, de acordo com a experiência comum, não se pode considerar exigível que um cidadão, seja ele da área civil, da área criminal, da área administrativa, esteja à espera durante anos e anos por uma decisão. Eu já sei que o argumento que o Luís vai dar é sempre a mesma coisa, porque fulano de tal interpôs 17 recursos, mas não é disso que eu estou a falar. Estou a falar de outra coisa. É haver um controle de médio bom senso para as decisões serem tomadas em tempo útil. Os prazos. Não, olha, foram vocês que noticiaram, e muito bem, com muito pouca crítica, diria eu, ao encerramento de uma operação que durou 15 anos e que serviu essencialmente para recolher fundos. Não era um processo de crime, aquilo era um processo de cobrador do FRAC. E, portanto, estas situações são situações que não são... Mas pronto. É verdade. Estamos a falar da Operação Monte Até lhe dou outro exemplo. Eu tenho um caso concreto, em que não vou entrar em detalhe, que foi aberto em 2017... Não posso violar, porque ele está todo na rua. Alguém o violou, não é? Desde 2017 ou 2016 que está aberto o processo. Vão fazendo acusações às mejinhas, desculpe-me a expressão, e continua a base em segredo.
a base continua em segredo, porque isto e porque aquilo, e porque o Procurador-Geral da República concede mais um tempo. E para que é que serve aquele processo? Não serve para investigar crimes pregressos. Serve para investigar crimes pregressos, mas para ir investigando aquilo que vai acontecendo. Pode ser que aconteça mais alguma coisa e vamos atirar com mais uma acusação. Isto não é modo de atuar. E, portanto, eu diria, aqui a senhora juiz pensou mal, porque é óbvio, é patente e óbvio que houve uma violação dos prazos devidos. Neste caso, eu não estou a defender o engenheiro Sócrates nem ninguém, neste caso e em centenas e centenas de outros casos. Portanto, aqui acho que deveria ter prevalecido o dever ser e dizer assim, senhor, não houve uma violação de acordo com o que diz o Sr. Procurador-Geral ou a Justiça Criminal. Um juiz é pleno, um juiz de direito administrativo é pleno, e exceto matérias que lhe estejam retiradas do conhecimento, tem toda a legitimidade para decidir desta maneira. Não há nenhuma contradição. Luís Rosa, concordas com esta análise? Eu confesso que iria por outro prisma. Em primeiro lugar, acho que a questão não tem grande discussão porque os prazos são indicativos, não houve ultrapassagem do prazo. Este inquérito era um inquérito extremamente complexo e foi decidido naqueles 2 anos, segundo a contagem da juíza, no tipo de contagem que podemos fazer também, um pouco mais de 3 anos, é um tempo perfeitamente razoável, tendo em conta a investigação que estava em causa. Bem, eu confesso que preferia abordar aqui outra coisa e gostava de recordar aqui um ponto que também me parece que é importante, que é que essa decisão assenta, e depois os próprios advogados, ou seja, a comunidade jurídica portuguesa faz raciocínios sobre a questão do segredo de justiça, no que diz respeito a este processo concreto, que é um processo que visa um ex-primeiro-ministro, que levou à detenção de um ex-primeiro-ministro, em que a Procuradoria-Geral da República, e o Tribunal considerou isso legítimo e que a lei permite, emite um comunicado a confirmar precisamente naquela noite que o ex-primeiro-ministro foi detido no aeroporto da Portela. Portanto, há um facto de conhecimento público. Há aqui uma ideia central, é que a ideia que subjacente a todo o raciocínio do Paulo e do próprio Tribunal e da comunidade jurídica, portanto, é que a ideia de que é possível não haver uma notícia sobre o inquérito que visa um ex-primeiro-ministro depois de ele ter sido detido e numa democracia avançada e estabelecida como Portugal. Bem, isto é uma daquelas utopias formalistas que caracterizam muito bem a justiça portuguesa e que, uma vez mais, ignora a jurisprudência do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, que compreende que numa democracia avançada, obviamente que é inevitável que o interesse público leve à publicação de notícias sobre inquéritos em segredo de justiça e que esse interesse público sobrepõe ao segredo de justiça. Bem, mas deixa-me só dizer muito rapidamente outra questão também importante, é que o Ministério Público, aqui o Procurador António Beirão lá tentou fazer alguma coisa, o Ministério Público alegou que o José Sócrates tinha especial responsabilidade por algum atraso no processo, por ter apresentado 77 requerimentos dirigidos ao juiz de instrução criminal até 14 de dezembro de 2016 e 22 peças processuais do Tribunal de Redução de Lisboa até 27 de fevereiro de 2017. Atenção, estas datas são muito importantes. Porquê? Porque a ação de Sócrates foi interposta naquela altura, ou seja, em 2017. E, portanto, é até essa altura que se está a avaliar a litigância processual de José Sócrates e as tais famosas manobras dilatórias. Ora, até essa altura, o Tribunal, na minha opinião, mal, considera que não há manobras dilatórias e que o arguido está simplesmente a utilizar todos os expedientes que a lei lhe permite. Ora, desde então até agora, e o Tribunal, apesar de eu compreender que tem que analisar até 2017, eu compreendo isso, mas caramba, mas a juíza sabe o que é que se passou depois disso. O Procurador também tem a obrigação de ir defender isso nos autos, mesmo que se calhar processualmente possa não ser correto, mas devia lá ter feito isso, em vez de estar a falar... Mesmo não sendo correto. Não. Sublinho a tua expressão. Alegar, eu estou a falar de alegação. Não estou a dizer que tinha que ter validade processual. Qual é que é a data da acusação, Luís? A data da acusação é de 2017. Então, vamos lá ver uma coisa. Que manobra dilatória existe ao mandar requerimentos ao juiz se o Ministério Público pode continuar a fazer a investigação? Eu não estou a falar disso. Eu estou a falar do prazo do processo. José Sócrates é objetivamente responsável pelo atraso no processo sobre o Dr. Marquês. Porque desde essa altura, desde a acusação que é quando ele faz as manobras dilatórias, ele já apresentou mais de 100 recursos e incidentes processuais, além destes que aqui estão. Mas aí não estou a dizer que não tem razão. É uma coisa inacreditável. Além da questão dos advogados que todos nós conhecemos. Portanto, a ideia da juíza dizer que não há manobras dilatórias, mesmo, agora vou voltar à fase de inquérito, mesmo com 77 requerimentos dirigidos aos juízes de instrução criminal. Não interromperam nada da investigação. Caramba, a investigação continua. Posso só dar uma nota muito rápida? Rapidamente, porque já ultrapassámos o nosso tempo. Sobre os comunicados da Procuradoria. Sou o mais possível a favor dos comunicados da Procuradoria. E que devem ser clarificadores e devem ser isentos e devem ser honestos. E foram precisamente isso. Eu estou a falar dos comunicados, estou a falar deste. Aconteceu mais do que uma vez
Quando há uma acusação de alguém pela prática do crime de corrupção, lá vem um comunicado, fizemos isto, tal. Passado 6 meses ou 7 meses, aquilo cai tudo no chão, não há um comunicado por parte do Ministério Público, pela Procuradoria, a dizer, olhem, aquela fantochada toda que fizemos, afinal, deu em nada. Isto não é honesto. Olha, eu só quero dizer uma última coisa, voltando Sim, ao princípio e formando aqui um círculo nos meus argumentos. Esta decisão envergonha a justiça portuguesa, envergonha ainda mais o Ministério Público, e eu espero prever, porque à hora que nós estamos a gravar este segmento do programa às 10 da manhã desta terça-feira, eu espero, esta hora, ainda não sabemos se o Ministério Público vai recorrer ou não, espero que o Ministério Público recorra desta decisão, mas espero que seja o Procurador ou não o Dr. António Beirão a fazer o recurso. Veremos o que dá este caso. Fica por aqui este episódio de Justiça Cega na Rádio Observador. O duelo entre o Paulo Saragossa da Mata e o Luís Rosa está de regresso de hoje a 8 dias. Eu sou o Rui Casanova, meus senhores, até uma próxima oportunidade. Até para a semana.